Eu quero, ao invés de... Bom, a gente disse que não vai pregar e acaba pregando, né? Mas eu quero mais contar um testemunho para você de uma reflexão que eu estou fazendo hoje, de uma experiência que eu vivi, de algo que eu acredito que possa ser também edificante para você. Hoje eu fui convidado para fazer um casamento. Segunda-feira de manhã, já é inusitado, né? Um casamento na segunda-feira de manhã. Mas toda a história é inusitada. Não tem nada de comum nesse casamento. Fui casar um casal que se conhece desde a infância. O amor está presente na vida deles, desde antes deles terem uma consciência do significado da palavra amor. Os pais trabalhavam juntos. Um era garçom e o outro era copeiro num restaurante. Trabalharam alguns anos juntos. De repente um mudou de emprego, nunca mais se viram. 3 anos depois, foram se reencontrar morando porta com porta. As janelas das casas se comunicavam. E nesta época já, o pai do menino já tinha um menino, e o pai da menina, a mãe da menina estava grávida, né, da menina. E ela nasceu naquele lugar e eles foram vizinhos a vida inteira. No ano de 2001, adolescência, juventude, a paixão floresceu. Daqueles que já tinham nascido, criados juntos. Começaram a namorar em 2001. Em 2004 noivaram, em 2006 casaram. Tiveram um filho, o nome dele é Rafael, o nome dela é Rafaela. E o nome do menino, o filho deles, é Rafael também. Então é a casa dos Rafas. E de 2006 a 2015, casamento, ok. Em 2015 tiveram uma desavença familiar. Nada do âmbito sério que justificasse um divórcio, mas resolveram se divorciar. E ficaram 1 ano separados. 2015 a 2016. 2016 resolveram voltar, ficar. O trabalho deles até hoje é o único trabalho. Os dois começaram a trabalhar juntos, são sócios num trabalho que eles fazem. E a vida, pensa numa vida inteira entre 2 pessoas. Mas se separaram. Em 2016 resolveram voltar. Só que, vamos voltar, mas não vamos casar mais não. Porque o casamento que é o problema. É o ser humano sempre transferindo a responsabilidade e a culpa para os outros, né? Designaram que a instituição casamento era falida. E aí resolveram só ficar juntos e foram até agora, do ano de 2024, final do ano de 2024. Ele metido a jogador de bola, teve uma lesão no joelho e a casa conturbada, e eles começaram a ter uma consciência maior de evangelho, de responsabilidade, de aliança e de falta de vergonha na cara mesmo. A gente está junto porque a gente não está casado, né? E aí fizeram um voto com Deus lá de um terreno que tinha e tal, que se vendesse, iriam casar, e tinha que ser ainda esse ano, porque ela queria, se fosse para casar, teria que ser em novembro, que foi a data que eles casaram lá em 2006. E aí aquelas coisas de Deus, Deus fez tudo para botar o dinheiro na mão deles em outubro, para fazer o casamento em novembro. E aí hoje eu fui lá e fiz esse casamento. E eu ainda disse a eles assim: olha, o ano que vem, vocês por favor não celebrem 1 ano de casamento, mas celebrem boda de porcelana, que é 20 anos de casamento. Porque apesar de vocês pensarem que haviam se separado, Deus nunca separou vocês sempre estiveram no Senhor. E é uma história linda, só que eu saí de lá refletindo numa coisa: na separação. Uma história de infância, uma história de cinema, uma história que acabou, não foi por violência, negligência ou traição, foi por tédio. E aí eu fiquei pensando, foi isso que levou o diabo a perder o céu. O que levou o diabo a perder o céu? Ter nascido no céu e se entediar com a perfeição, se entediar com a bênção, se entediar com as coisas maravilhosas que Deus faz. E a Bíblia diz que ele foi criado
nos céus como uma referência de beleza, mas ele conseguiu perder isso. E ele foi capaz de introjetar isto e de corromper a humanidade, porque ele levou Adão e Eva a perderem o Éden. E o Éden era um lugar, era um jardim no Éden. O Éden não era o jardim, o Éden é a terra. Você imagina a terra sem corrupção, você imagina a terra sem pecado, você imagina a terra sem destruição. Às vezes quando a gente vai num lugar que a natureza está preservada, uma bela imagem, que coisa linda que é, a gente se conecta com Deus, a gente fica impressionado com a excelência da criação. Agora você imagina naquele tempo, e aí Deus vai e faz um jardim no Éden, Deus faz e coloca o homem ali. Só que o diabo conseguiu colocar nele o tédio, no sentido, cara, será que não vale a pena você testar outras coisas? Será que não vale a pena você conhecer outras coisas? E o homem acabou comendo do fruto e a gente sabe o que aconteceu. O que eu quero dizer com isto? A gente precisa tomar cuidado para não se entediar com a vida que Deus nos deu, que obviamente não é de cinema, não é perfeita, mas é uma vida que muitos desejariam viver. E para nós não corrermos o risco de, entediados com o que nós temos, experimentar coisas que vão nos levar a perder, jogar fora. O meu ministério, eu estou meio desanimado com o meu ministério, meio entediado com a igreja, estou meio entediado com, sei lá, não sei nem explicar porquê, mas tem alguma coisa para falar, está acontecendo? Não, mas assim, sei lá, não está legal. Esse casal, por ter vivido desde a infância, os dois, um para o outro, sempre, desde criança. Talvez em algum momento ali em 2014, pois é, né? Mas tem tanta gente contando tanta história, né? Vivendo a vida, aproveitando, curtindo a dodade. Será que não existe uma vida melhor lá fora? Entediados com a bênção, entediados com aquilo que deveria ser a história de todo mundo, e não é, porque a gente no meio do caminho sofre dores, abalos, violência, negligência, sofre traições, e a gente é obrigado a reconectar e reescrever a história e tentar se ajuntar, a juntar os cacos e crer que Deus faz uma coisa nova, e a gente vai dar um passo, enfim, existir. Muitas vezes a Bíblia diz que o tempo e o acaso afetam a todos. Nós somos vítimas de um mundo corrompido, e a graça do Senhor nos dá essa oportunidade. Mas no caso deles, eles eram intocados, eles eram Adão e Eva nos tempos modernos, mas se entediaram. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente pode sentir a mesma coisa em relação às coisas que Deus nos dá, e a gente no tédio buscar experiências que podem nos levar a colocar tudo a perder e depois lamentar porque a gente era feliz e não sabia. A gente tinha e não valorizava. Hoje a minha esposa achou uma foto, está lá no grupo de pastores, a gente está lá na resenha, lá na brincadeira no grupo de pastores, que é uma foto do tempo do culto da Quinta da Promessa. Foi o primeiro culto que eu comecei, assim que eu comecei a pregar, 2011, terno 3 números maior, né? O bispo Eli está dizendo, naquela época era crente, usava terno, agora quer usar calça apertada, o mundo, a gente vai se corrompendo. Eu era evangélico naquela época. E aí, olhando a foto, aí veio o Marlon e disse assim, meu Deus, aqueles dias eram dias difíceis, porque a gente apanhava demais naquele, meu Deus do céu. Aí eu disse assim, eu escrevi assim, hoje, quando eu vejo alguém reclamando do que a gente tem, murmurando no tempo que a gente está, sempre há o que melhorar.
mas não há motivo para murmurar. Quando eu vejo gente que chegou agora, que não viu o que a gente passou, que não apanhou o que a gente apanhou, e começa a reclamar, porque aquilo lá, porque não sei o quê, porque aquilo não sei o quê, a vontade que eu tenho é de pedir ao Senhor sabedoria para criar uma máquina do tempo, botar o infeliz dentro da máquina, levar ele lá na Quinta da Promessa em 2011, deixar uma semana de estágio lá, para ver que está no céu, para descobrir que podemos melhorar, óbvio, devemos, mas em todas as coisas sejamos gratos ao Senhor. Contentamento e satisfação no tempo em que estamos, para não correr o risco de entediado e jogarmos tudo fora. E eu fiquei pensando hoje assim, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, isso é um fato. Como diz aquele ditado, a curiosidade matou o gato, né? Porque é um fato, a gente vai se entediar em algum momento. Nós não somos melhores do que Adão e Eva, nós não somos melhores do que ninguém. O que eu estou te falando é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a passar e vamos passar. Agora, a sabedoria está na observação, a sabedoria está em aprender com quem errou para não cometer o mesmo erro. Então, em algum momento nós vamos ficar entediados, sim. Agora, como é que a gente se livra disso? Hoje, orando ao Senhor, o Senhor me deu uma instrução óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Para você valorizar o que tem, nada melhor do que você observar aqueles que não têm. Sabe o que é bom para quem está entediado? Um hospital. Um projeto social. Uma favela, um lugar de bastante dor, de bastante choro, de bastante lamento, um lugar de violência, um lugar de sofrimento. E aí o entediado descobrir que ele tem muito mais do que ele precisa, e ele ele reencontrar a felicidade doando, porque a maior felicidade em dar do que receber. Todo entediado murmurador é alguém que está obeso de bênção, cheio de coisas acontecendo, mas ele não consegue valorizar, a não ser que ele consiga perceber, não muito longe, às vezes só olhando para o lado, alguém numa miséria existencial, dando às vezes graças a Deus, por muito menos do que ele tem. Então deixa eu deixar um conselho para você. Por isso que o culto da segunda-feira eu sempre bato nisso. Sirva. Porque ao servir, você não está só auxiliando uma coisa a acontecer. Você está transbordando sobre necessitados. Tem gente que senta aqui e não tem necessidade nenhuma de dinheiro. Mas você vai trocar uma ideia, a pessoa está com um filho doente, um filho nas drogas, está perdido, não sabe o que faz, está lascado, está bem problemático e você está entediado. Você sabe qual é a tendência? É você, naturalmente, porque o ser humano se compadece de dor. Quando a gente pode estar murmurando, reclamando, não sei o que, tal, mas se a gente vê alguém dependendo de alguma coisa, a gente logo se inclina, porque o Espírito de Deus está em nós. E ao se inclinar, você recebe felicidade. Uma injeção de felicidade, e uma volta para casa rapidinho, todo arrependido, dizendo: Senhor, me perdoa, tenho sido ingrato, viu? Maravilhosa é a minha vida. Talvez faz tempo que você não chega dentro da tua casa, e apesar de poder melhorar, e pode melhorar, e talvez você queira aumentar e crescer, está tudo certo, mas talvez faz tempo que você não chega dentro da tua casa, olha para o céu e diz assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho. Obrigado porque é o simples contentamento por um pão sobre a mesa. Quem é que reclama do pão? Quem talvez nunca foi lá ver crianças comendo tijolo. Então nós temos muitas razões para nos contentarmos, agradecer a Deus e não nos entediarmos e corrermos o risco de jogarmos tudo fora. O diabo jogou tudo fora.
E o diabo vai querer que você faça o mesmo. E a palavra que ele vai usar chama-se tédio. Pois é, enjoei. É por isso que muita gente talvez nunca vai viver, talvez não, com certeza, tendo essa atitude, nunca vai viver o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus está em você fazer todos os dias o que a maior parte das pessoas fazem só de vez em quando. E a diferença está exatamente no tédio, no desânimo. Enquanto quem compreende o que Deus lhe deu, não é todo dia que está animado, mas é todo dia que está focado e disciplinado, porque sabe que o que deu é especial, e com o coração grato não vai jogar fora. Tem dia que você vai de arrasto mesmo, só porque tem que ir para cumprir a tabela, mas deu um passo para frente. Tem dia que você vai de verdade com alegria. Agora, se você deixa entrar no teu coração o tédio, o descontentamento, em algum momento você vai jogar fora, porque você sai com o coração primeiro, depois você sai com o corpo. Então eu queria deixar essa reflexão. Valorize o que Deus te deu. A casa, a família, os filhos, a esposa. Não é fácil um casamento. Não é fácil. As mulheres mesmo sabem disso. Essa gangorra, essa montanha russa hormonal, ela te ama num dia e te odeia na outra semana, assim, ó, de graça, você não fez nada. É só hormônio. Não fez nada. Um dia ela te olha e fazia no outro dia ela, você é o mesmo. Mas nós também, como homens, a gente olha assim, eu estou meio enjoado. Só que a gente não está se tratando só de uma massa corpórea, é uma companheira de jornada, é alguém que está contigo, é o entediado, que conquistou o que conquistou, do lado de uma guerreira, e quando conquista, vai desfrutar como uma aventureira. Tédio. Deixou entrar esse sentimento diabólico, enjoei. Teu ministério é a mesma coisa. Quantas vezes? Não estou afim, não quero, mas eu lembro da quinta-feira da promessa. Meu Deus, eu apanhei demais para chegar aqui. Apanhei demais. Aí eu começo a lembrar de pessoas que veem o que Deus nos dá e ficam impressionados. Às vezes eu olho assim, Aí começa a vir na minha memória gente que entra e fica assim, ó. Aí eu penso, eu sou um cavalo mesmo, me perdoa, Senhor. Não se deixe entediar, o que Deus está fazendo na sua vida é extraordinário. E se você não cuidar, o extraordinário enjoa. Mas é o que a maior parte das pessoas querem viver. E se você olhar para o lado, você vai ver que tem muita gente vivendo o ordinário de forma escassa, mas está ali lutando. E se eles permanecerem lutando, um dia eles vão chegar lá também. Mas você que já chegou, dê graças a Deus todos os dias. Você que já tem alguma coisa na mão, dê graças a Deus todos os dias. Não se deixe ser entediado, em nome de Jesus. Nós estamos entrando no final do ano, e às vezes no final de ano a gente chega meio já assim, o ano que vem, quer saber de uma coisa? Cuidado, talvez essa palavra seja para você ser resguardado para o ano que vem inteiro. Talvez você já esteja fazendo planos de abrir mão de muita coisa aí no final de ano, acabou. E isso é uma bênção do Senhor, que você está deixando o teu coração ser contaminado pelo tédio da bênção. Não faça isso. Deus é um Deus que começou uma boa obra, e apesar de ela já estar talvez muito bonita, ela ainda não terminou. Ela vai até o dia de Cristo Jesus.